Salmo 116, verso 1 fala assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. No Salmo 113, verso 7 fala assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. No Salmo 115, verso 10 já fala assim: Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vamos até aí. Esse verso, quando eu leio, Deus fala muito comigo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Muitas das vezes, quando a gente está naquele pior dos dias, porque a maioria das vezes, a gente busca Deus quando a gente está nos piores dias. Foi assim comigo. Foi as aproximações que eu tive com Deus, foi as que eu mais estava no deserto. Tem gente que às vezes eu falo de tudo que eu vivi, tem gente que fala assim: não, mas pra você é fácil. Hoje em dia você tem seus 3 filhos, hoje em dia você tem seu marido, hoje em dia você tem seu trabalho, sua casa. Quando a gente aceita Deus como nosso único e suficiente Salvador, nosso Deus da nossa vida, e quando a gente quer fazer e passar por mudanças com Ele, porque assim, Deus Ele te ama do jeito que você é. Independentemente do que você fez ontem, Ele te ama do jeito que você é, então Ele vai querer você do jeito que você é. Só que quando a gente começa a aceitar Ele, começa a querer mudanças na nossa vida, no nosso casamento, em nós, milagres que a gente quer viver e vivenciar para testemunhar muitas das vezes, a gente precisa passar por um tratamento que a gente às vezes não consegue entender quando a gente passa pelo deserto. Então Deus Ele vai trabalhando na gente. Quanto mais a gente aceita aquele tratamento, quanto mais a gente aceita a presença de Deus na nossa casa e a gente renuncia em nome daquilo, porque muitas pessoas pensam que ter Deus é você ganhar, você receber, e não é assim. Olha o preço que Jesus pagou lá na cruz, por mim, por você. Então, todas as coisas as pessoas têm mania de achar que não precisam sacrificar algo para Deus. Deus não é um Deus de barganha. Mas você pode parar para você analisar e perceber. Quanto mais a gente faz sacrifício aos pés do Senhor, mais a nossa carne é matada, mais morremos a nossa carne e o Espírito cresce na gente, em nós. E o que eu falo isso é por experiência própria. Quando eu tinha minha vontade falando no centro o tempo todo, eu não conseguia ouvir as coisas que Deus falava comigo, eu não conseguia entender o que Deus tinha para mim. Eu achava que todo o deserto que eu passava, Deus estava virando as costas para mim e por isso eu estava passando por aquilo. Mal sabia eu que Deus tinha algo extraordinário na minha vida. Algo que dali seria extraído o melhor de mim para testemunhar para mulheres que passam pela mesma situação constantemente todos os dias. A nossa vida é assim, a gente passa pelo deserto dia após dia, né? Depois da tempestade sempre vem o sol, sempre vem o arco-íris, né? Mas a gente precisa passar pelos momentos difíceis para Deus extrair o melhor da gente. Olha a azeitona, o processo que a azeitona passa para sair o azeite extra virgem. Se você não viu, coloca um vídeo aí qualquer dia de como que faz o azeite. Você já martelou o caroço de azeitona e você já viu o carocinho que tem lá dentro? Gente, coloca numa prensa. É uma prensa que vai pressionando para poder sair aquele caldinho extra virgem, né, que faz o azeite. Imagina o tanto de grão para poder fazer um azeite. Talvez por isso seja tão difícil muitas vezes as pessoas comprar azeite. Nossa, teve uma época na minha vida que eu não comprava azeite, porque era muito caro. E eu falo assim, com toda a gratidão do mundo. Por mais que foi difícil os dias que eu passei com Deus, valeu a pena eu ter sido caroço de azeitona e Ele ter me prensado, sabe?
porque foram os piores momentos da minha vida que eu consegui entender a vontade de Deus na minha vida. Quando eu olhava e achava que os milagres iam ser feitos por pessoas, por mim, porque muitas das vezes a gente acha assim, Deus vai fazer um milagre, Ele vai fazer, eu tô aqui, minha Netflix, minha rede social, tô aqui ó, impecável, eu jamais vou descer do salto, jamais vou me humilhar. Foi nos momentos que eu quis muito ser mãe. E, gente, eu sofri muito com isso. Hoje o tema do vídeo é esse, para você tentante, de certa forma, pegar tudo aquilo que um dia eu vivi de experiência e hoje eu tenho os meus milagres. Eu não falo isso para você se sentir mal aí do outro lado, eu falo isso para você pegar como esperança, fé e você batalhar para aquilo que você quer. Você, mulher tentante, você que acha que você é seca, você, mulher que acha que nada vai se realizar na tua vida, confia no Senhor, os planos dele são melhores do que o nosso. O plano que ele tem para você na tua vida é muito melhor do que aquele que você senta ali na cadeira e fica pensando, ou quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, começa a idealizar uma vida que você não está vivendo ainda. O plano dele é melhor do que aquele. Então, quantas vezes você passar por dificuldades, você achar que não vai acontecer, entrega na mão de Deus, mas não espere somente Deus fazer. Faça a sua parte. Entregue algo aos pés do Senhor nesse dia. Faça algo para agradar, para chamar a atenção de Jesus, sabe? Derrama do melhor perfume, do mais valioso que você tem e coloca aos pés dele. Mas faça isso de todo o seu coração, porque você vai ter resultados com isso. Não espere somente Deus fazer. Faça a sua parte. Se humilhe na presença de Deus. Entrega aquilo que você mais ama. Entrega, porque vai valer a pena. Muitas das vezes, quando eu entreguei, eu não sabia, eu não tinha dimensão do que Deus ia fazer na minha vida. Eu entreguei porque eu queria ser obediente, porque eu queria que Deus fizesse algo em mim. E eu não imaginei que eu ia ter resultados tão extraordinários na minha vida. Não importa o sacrifício, faça, não deixe de fazer. Não importa a circunstância que esteja acontecendo, talvez você começou a fazer um propósito com Deus porque você precisa que Deus faça algo na sua vida, que o milagre seja entregue, que Ele te prepare para você descansar. Muitas das vezes, quando eu fiz propósito com o Senhor, porque eu queria muito gerar filhos, eu tinha necessidade, eu tinha aquele sentimento que eu não queria para amanhã, eu queria para hoje. Sabe aquela ansiedade que você, mulher, tá tentando engravidar e parece que tudo dá errado, parece que o inimigo esfrega na tua cara numa rede social, numa revista, a vida perfeita de outras mulheres. Mulheres que não precisam fazer nada e simplesmente engravidam. Mulheres que permanecem ali numa vida que parece ser perfeita, parece que não precisam buscar e conseguem as coisas. Mulheres que estão fazendo coisas ao contrário daquilo que você está fazendo e recebem milagre. Mulheres que não precisam fazer sacrifício nenhum a não se deitar com o marido e conseguem gerar filhos. Quando eu me via nessa situação, confesso para vocês que eu vivi os piores dias da minha vida. Porque cada coisa que Deus vai permitir o seu coração sentir vontade, muitas das vezes é para você passar pelo deserto para você ser tratado. Tem pessoas que passam por diferentes situações. Não adianta eu falar do sacrifício que você viveu, sendo que só você sabe o que você viveu. As dificuldades que você passou, só você e Deus sabe. Quantas lágrimas você derramou, como foi difícil você passar por tudo isso. Mas uma coisa eu sei, como foi difícil eu tentar engravidar e não conseguir. Gente, sabe aquela situação que você tinha que tomar medicamento para poder ter uma esperança e não conseguia. Eu me senti uma mulher inútil, eu me senti uma mulher seca, vazia. Muitas das vezes eu tinha esperança no mês, eu criava expectativa, eu ficava vendo vários vídeos na internet que me dava vontade de ficar vendo testemunho ou da fecundação e ficava imaginando que aquilo estava acontecendo dentro de mim. Realmente bem bitolada naquilo. E aí quando eu fazia calendário pra ver se eu tava ovulando, pra ver se eu tava na semana fértil, pegava o marido de jeito e nada acontecia. Isso, no começo, começou, de certa forma, começou até sair bem, deu até certo. Porque eu tentava com a minha mão,
não orava, não entregava nada pra Deus antes na hora que eu tava tentando, fazendo esses momentos assim. Eu não buscava Deus nesses momentos, gente. Nessa época eu nem sabia o que era praticamente. Então foi assim, eu comecei, sabe, tentar com a minha mão. E eu comecei a me frustrar. Eu já não queria mais me deitar com meu marido porque eu me sentia uma inútil. Eu já começava a me comparar com as outras mulheres. Eu começava a ter raiva. Eu começava, sabe? Aí eu comecei a disfarçar. Eu comecei a tentar. As pessoas vinham pra mim porque o inimigo vai fazer isso. O inimigo vai fazer isso. Ele sempre faz. Aquilo que você tá passando, aquele sacrifício que você tá passando dentro da tua casa, aquele deserto, aquela tempestade, vai sempre chegar alguém e vai ser usado. E vai falar aquilo que te machuca. Pra você repensar, pra você ficar mal, pra você chorar, pra você ficar péssima. Você sabe com quem que você vai pegar consolo nesses dias? Jesus. Quando alguém vir esfregar alguma coisa na tua cara, não faça como eu, ir lá no quarto, chorar até as pitangas, e se jogava e chorava e falava que queria morrer, que não queria mais viver, porque eu era um inútil, que nananã. Chora na presença dele. Quando alguém fizer alguma coisa com você, faça que nem uma criança faz com o seu pai. Sabe aquela criança que sofre alguma coisa na escola e chega e vai lá e chora pra mãe ou chora pro pai? Faça isso. Faça como uma criança, sabe? Se humilha na presença de Deus. Foi muito difícil os dias que eu vivi, que eu tentei e não consegui, que eu me sentia seca, eu me sentia uma mulher inútil. Foi muito difícil os dias que eu vivi, mas tudo aquilo foi um aprendizado para que eu tenho hoje. Você vê essas 3 milagres na minha vida, hoje, cada um do jeitinho que eu pedi, cada um de uma forma. Eu pedia tigelinha e Deus me deu as tigelinhas com o cabelo liso. Eu imaginava que eu não ia ser mãe. Eu imaginava que para mim ser mãe eu ia ter que adotar. Não estou criticando ninguém que faz isso, porque cada um, Deus age de uma forma, cada um, Deus trabalha de um jeito para curar feridas, para sarar a nossa alma. Então, foi cada situação. Eu imaginava que eu não ia ser mãe. Eu imaginava que tudo aquilo que eu tinha no meu coração não ia se realizar. Mas o dia que eu realmente me voltei para Deus, falei assim, chega, eu entrego tudo que eu tenho, Senhor, eu não aguento mais. Eu ia na chuva, eu comecei realmente a renunciar em nome daquilo. Quando a gente normalmente vai pedir algo para Deus, a gente vai com, vamos dizer, interesse. Não tem como, né? A gente quer um milagre, a gente não lê a Bíblia num dia bom, né? Normalmente a gente fala, eu vou ler hoje? Amanhã não. Vou na igreja hoje? Na semana que vem, na outra eu apareço. Mas o dia que a tempestade acontece na tua casa, o dia que tudo sai fora do lugar, o dia que a saúde não tá legal, o dia que a briga no casamento tá cada vez pior, o dia que você se sente vazia, perturbada, aí você busca. E muitas das vezes quando a gente vai por interesse, a gente não sabe como orar, a gente não sabe como agir. Por isso que eu falo pra vocês, tem pessoas que mandam mensagem pra mim e falam assim, nega, como eu faço a renúncia? Como? A renúncia requer a presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu vou renunciar, Deus não vai falar comigo por causa que eu tô fazendo um sacrifício. Mas é aí que você se engana, porque quanto mais você mata a tua carne, mais a palavra de Deus cresce em você. Mais a voz dele fala alto aos teus ouvidos, porque assim você não consegue escutar só o seu eu, esse eu, essa carne nojenta que a gente tem todos os dias que matar. Todos os dias a gente tem que fazer a vontade de Deus. E como a gente faz isso? Deixando de fazer a nossa. Sabe aquele negócio, aquele desejo que você tem de comer tal coisa todo dia? Entrega. Sabe aquela coisa que você, muitas das vezes eu testemunhei, maquiagem que eu entregava, sabe? Às vezes seja uma roupa, talvez seja alguma coisa que você gosta muito de tomar, de beber, um café, como que seja. A presença de Deus requer renúncias. Muitos dos sacrifícios que a gente faz para Deus, a gente jejua, é uma forma de jejum, né? Não ficar sem comer. Aquilo que você mais gosta, você entrega. Nos momentos que eu mais entreguei coisas aos pés do Senhor, mais Ele fez na minha vida. Mais eu conseguia ler e entender. Muitas das vezes que eu fiz renúncias foi para engravidar, foi para ter restauração no meu casamento. Não que você não possa pedir bens materiais,
Porque ele é um pai, ele é tua mãe, ele é tudo que você precisa. Ele é teu marido, ele é teu amigo, ele é teu companheiro, ele é tudo que você precisa. Você precisa entender que ele é tudo que você precisa. Ele tá ali o tempo todo ao teu redor, do teu lado, sabe? Você tá fazendo tal coisa, ele tá ali, ó, te rodeando, falando, te orientando. A gente muitas das vezes passa por dificuldade porque acha que tá sozinha. A gente não consegue ter consciência da presença do Espírito Santo. Muitas das tentantes tentam. Eu já vi vários testemunhos e Deus sempre coloca uma lente de contato na minha vista ali para mim conseguir enxergar assim além daquilo que Deus tá me mostrando. Parece que eu vivo tudo aquilo que eu vivi de novo, sabe? Mulheres grávidas, mulheres querendo ficar grávida, mulheres querendo ficar grávida aparecem sempre na minha frente. É como uma forma de, eu prometi pra Deus. Ô filho, para de barulho, meu amor. Eu prometi pra Deus que se Ele me concedesse aqueles milagres que eu tanto pedi, eu falei, Senhor, eu vou abrir minha boca pra toda mulher que precisar. Me usa, porque eu não quero que fique somente pra mim. Eu quero que vai passando pra cada pessoa que precisa ouvir aquilo que vai dar esperança pra ela buscar, pra ela receber aquele milagre que ela tanto quer e almeja. Gente, foi as coisas mais, sabe? Não foi fácil, mas eu falo pra você, o primeiro, segundo, terceiro dia eu fui muito tentada. Coisas que eu mais gostava de fazer em mim, no meu cabelo. Teve uma vez que eu quis muito engravidar e eu entreguei pra Deus. Oh, Jesus da glória. Eu entreguei pra Deus 3 anos sem pintar o cabelo. No primeiro dia eu chorei, meu cabelo ficou manchado, aí me vinha na cabeça de voltar a pintar. E eu falei, não, o desejo e a vontade de engravidar e a vontade da presença do Espírito Santo fazer em mim aquilo que tem que ser feito é muito maior do que tudo isso. Porque eu já tinha tentado com medicamentos. A gente sempre tenta primeiro com o médico, não tô desmerecendo, a gente precisa de médicos também, mas a gente tem que entender que a gente precisa muito além dos médicos. A gente precisa do médico dos médicos, aquele que cura, aquele que deu a vida, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez tudo, sabe? Você, antes mesmo de você estar na barriga da tua mãe, ele te gerou, ele já sabia como você ia ser, porque ele te criou, ele te fez, sabe? O fôlego de vida que ele sopra em cada criatura, em cada humanidade, tá tudo nas mãos dele, todo o poder dele. Todo o poder dele, tá, tudo que a gente vive hoje em dia, tá tudo sobre as mãos dele. Então a gente tem que ter consciência de que tudo aquilo que a gente quer viver, a gente precisa dele. Uma frase que eu sempre falo com vocês no Instagram você consegue todas as coisas com Deus. Eu falo isso, não é da boca pra fora. Gente, se você não tiver Deus na tua vida, na tua base, Ele é o nosso alicerce. Não tem como você criar um muro alto, construir uma família, um casamento, onde você vai ter confiança. Filhos, como é bom gerar filhos para Deus. Gente, valeu toda a espera. Toda a espera que eu tive valeu a pena. Não foi fácil. Eu chorei, eu esperneei, eu gritava porque eu queria. E eu não queria na hora que os médicos ali falavam, você vai ter que fazer um tratamento. Quantas mulheres já vieram testemunhar pra mim, testemunhos de mulheres que não conseguiam engravidar e a gravidez não ia adiante. Muitas das vezes Deus fala comigo através de fruta, flores. Talvez por isso que o meu amor cresceu mais ainda por flores e por tudo isso que Ele me mostra e fala comigo todos os dias. Eu tenho um pé de acerola que eu já testemunhei, um milagre pra vocês. E hoje o que eu queria falar pra você é assim, muitas das vezes a gente cria expectativa de que tudo vai dar certo. E aí as coisas não são como a gente quer. Teve uma vez que eu cuidei muito de um pé de acerola, eu já testemunhei pra vocês. E esse pé de acerola não foi no meu tempo que ele floriu, não foi no meu tempo que as coisas aconteceram. Eu quis muito que ele tivesse frutinho, eu queria muito, eu comparava esse pé de acerola com o pé do vizinho, do ciclano, da fulana, e não acontecia na minha hora. Era dia após dia eu cuidando dele. É assim a presença de Deus, muitas das vezes a gente tem que cuidar dia após dia, sem criar muitas expectativas se ele vai fazer ou não. Se ele vai fazer ou não, ele é Deus. A gente tem que simplesmente fazer a nossa parte e entregar. Se ele vai fazer, é da vontade dele. Às vezes a gente só consegue descansar
quando a gente faz muitas vezes renúncia, quando a gente jejua e fala, Senhor, eu vou entregar esse propósito porque eu preciso que o Senhor faça um tratamento em mim, de dentro para fora, eu preciso confiar no teu tempo, eu preciso de paz porque eu não aguento mais pensar nisso. Todas as vezes que eu ficava com muita turbulação na cabeça, tribulação e muito nervosa, foi nos momentos que eu fiz os propósitos e eu esperei no Senhor. Eu queria orar por você nesse momento, porque nos momentos que eu vivi de tribulação, foram os momentos que mais Deus falou comigo, igual eu já tinha falado. E quando eu busquei a presença de Deus em oração, em louvor, foi aonde mais eu fui curada, de dentro para fora, para receber o que eu tinha para receber. Cada milagre no seu tempo. Então, vamos orar? Se você sentir no seu coração, coloca a tua mão sobre o seu coração ou sobre o teu ventre. Você, mulher que espera pelo teu milagre e já não aguenta mais esperar e fazer pelas tuas mãos. Então, agora você vai fazer diferente. Agora você vai esperar na presença de Deus e que Ele venha falar no teu coração nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo, mas que Ele venha acalmar o teu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te entrego a vida dessas mulheres que estão aqui do outro lado, Pai, diante de Ti. Eu não conheço elas, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe do que elas têm passado, daquilo que tem afligido o coração dessas mulheres, que ficam e sofrem com tantas coisas durante o dia, durante o decorrer da sua vida. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre elas, Pai, nesse exato momento, que elas sintam o toque da presença do Espírito Santo, que nada de mal venha atingir ela, a fé delas, que em nome de Jesus, Pai, elas venham vivenciar esse milagre e testemunhar para cada vida que estiver ao lado dela, que ela grite para todo mundo que quem deu o milagre da vida dela foi Jesus. Que venha servir de testemunho para muitas e muitas vidas. Eu creio que elas vão viver aquilo que eu vivi, aquilo que eu tanto sonhei e o Senhor me deu, porque o mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer na vida delas. Tudo na tua hora, Pai, tudo no teu momento. Eu entrego todas as vidas que estão diante de Ti agora nesse momento. Que seja feita a Tua vontade em nosso meio e que nunca seja a nossa, porque os Teus planos são melhores do que o nosso. Que quando elas receberem esse milagre, que elas vejam e sintam no olhar desses milagres, dessas vidas, a Tua presença. Que em cada detalhe da gestação, depois que gerarem, depois que criarem, depois que terem esses filhos, que elas sintam a presença de Deus dentro do lar, dentro da casa, dentro de seus corações, porque o Senhor fala com a gente o tempo todo. O Senhor usa esses milagres, essas heranças do Senhor, para realmente nos tratar e nos fazer ficar mais perto e mais diante de Ti, como foi bom gerar filhos para Ti, Pai. E eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas, dessas mulheres que tanto anseiam por gerar. Que seja feita a Tua vontade no nosso meio e que elas creiam de todo o coração a partir desse momento e que elas tenham fé e esperança para sair daqui mais forte e buscar por aquilo que o Senhor prometeu no coração delas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por cada vida, por cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Deus abençoe muito você, que você saia daqui mais firme, mais forte e cheia do Espírito Santo nesse momento. Beijo, fica com Deus e até o próximo.